Fundamentos do processo de controle externo, uma interpretação sistematizada do texto constitucional aplicado à processualização das competências dos tribunais de contas. Esse é o título do livro do auditor do TCE Sergipe, Ismar Viana. O autor é o nosso entrevistado da semana. A entrevista da semana é com o auditor de controle externo e vice-presidente da NTC, Ismar Viana. Ismar, você lançou recentemente o livro Fundamentos do Processo de Controle Externo. Você poderia explicar o que é esse tipo de processo? No Brasil não há ainda, infelizmente, um Código Nacional de Processo de Controle Externo. E assim, as competências dos tribunais de contas, elas são processualizadas, e aí seria um pouco até redundante dizer, por meio de processos. E o que ocorre? Como não há um rito próprio, um rito específico para materializar essas competências, os tribunais se valem de ramos subsidiários de aplicação, ou seja, o próprio processo civil, o próprio processo penal, o processo administrativo em si. E aí a ideia do livro é exatamente mostrar que não há como, no Brasil hoje, nós materializarmos essas competências sem que os jurisdicionados tenham a exata noção de como isso deve ocorrer. Ou seja, o jurisdicionado, eles precisam recorrer, por exemplo, ao processo penal, ao processo civil, ao processo administrativo em si. Então não há, hoje no Brasil, algo que possa direcionar os jurisdicionados na busca por um ramo aí que possa instruí-los a como realmente responder, por vezes até, aos tribunais de contas em relação às provocações que são feitas a esses jurisdicionados. Então, assim, o livro, na verdade, ele tenta lançar luz nessa discussão. Ele, assim, por vezes se vale do próprio direito administrativo sancionador, do próprio direito do próprio processo penal, do processo civil, enfim, de ramos subsidiários de aplicação. Mas essa concentração das três funções que você falou, isso é uma característica dos tribunais de contas no Brasil? Ou existe, assim, e como ocorre, por exemplo, em termos de comparação com os TCEs da Europa ou mesmo de outros países da América do Sul? Vamos lá. O nosso texto constitucional, lá no próprio artigo 71, quando ele fala que ao Tribunal de Contas compete, ele quis que o nosso sistema fosse um sistema tribunal de contas, ou seja, um sistema colegiado. O nosso sistema não é um sistema de auditoria geral. Ou seja, se assim fôssemos, não precisaremos, por exemplo, de uma colegialidade processual decisória. Ou seja, não é tão somente uma colegialidade judicante. E por que eu digo isso? Porque tem um artigo 71 que fala que ao Tribunal de Contas compete, o que remeteria, por uma questão até rápida, ao intérprete achar que bastaria o colegiado julgar que estaria tudo certo, mas é preciso que deixe bem claro que há também o 73 do texto constitucional, que fala que deve-se respeitar os direitos e garantias processuais das partes. Ou seja, o 73 ele manda remeter ao 96 no A do texto constitucional, que diz exatamente isso. Então, essas competências elencadas lá no 71, elas estão de que forma? Por meio de um processo. Então, assim, não há como. Isso, o livro traz isso de forma bem pormenorizada. Não há como a gente materializar as competências dos tribunais que não seja por meio de um processo justo, devido e adequado. E não apenas um devido processo legal. Certo? Então, assim, é uma questão um pouco mais ampla, e nós até tentamos criar um conceito de colegialidade processual decisória, para mostrar que não há tão somente a colegialidade judicante. Ou seja, o texto constitucional, ele não disse que ao conselheiro compete, ele não disse que ao procurador compete, ele não falou que ao auditor compete, ele disse que ao Tribunal de Contas compete. Isma, o que deve ser feito para dar regularidade e confiabilidade às decisões feitas pelas Cortes de Conta no Brasil? O que ocorre? Nós temos, eu também costumo dizer muito isso, a regularidade de atuação dos tribunais de contas, ela vai garantir a legitimidade decisória, ela vai garantir a própria validade do ponto de vista da legalidade e, em última análise, ela vai garantir a acreditação social nos tribunais de contas. E como se daria essa tal regularidade de atuação? Como eu falei no começo da entrevista, no âmbito do processo judicial, nós temos a função de acusar, de investigar e julgar. Essas três funções, elas se concretizam a partir de órgãos distintos.
A Polícia Judiciária vai investigar, o Ministério Público vai acusar e o Judiciário vai julgar. São órgãos distintos. Então, essas três funções no âmbito interno do Tribunal de Contas são concentradas dentro de um mesmo órgão. Embora nós temos o MP que funciona junto aos Tribunais de Contas, do ponto de vista conceitual doutrinário, mas a estrutura orgânica do MPC é dentro dos Tribunais de Contas. Então, precisamos cada vez mais deixar bem claro que essas funções devem funcionar independentes entre si. Ismar, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez por esse canal, por essa oportunidade de poder expor um pouco sobre a atuação dos Tribunais de Contas e a importância deles para a própria manutenção do Estado Nacional Democrático de Direito. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outras ações do TCE Ceará, direto da redação. Veja também, TCE Edu que finaliza em Aquiraz a série de capacitações deste ano.